Meu muito boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem, como sempre. E hoje a gente tem aula de geografia, né? Posteriormente vocês terão aula de inglês, tá? Na aula passada de geografia a gente trabalhou os setores da economia, não foi? Trabalhamos o setor primário, que é o responsável por atividades agrícolas, por atividades pecuaristas e também pelo extrativismo. Trabalhamos também o setor secundário, que é responsável pelas atividades industriais e pela construção civil. E, por fim, trabalhamos o setor terciário, que é responsável pelas atividades comerciais e pela prestação de serviços. E vimos como é que acontece a transformação, né, de alguns produtos e como é que ele passa por esses setores, né? Trabalhamos também algumas profissões que trabalha nesses setores, né? Vocês fizeram uma atividade bem bacana. E hoje eu quero que vocês abram na página 11 do livro de vocês, tá? Que vai falar sobre o trabalho e os setores de economia. Esperem só um minutinho aí, para eu abrir aqui as minhas orientações, rapidinho. Página 11, né? Vão abrindo aí na página 11. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha só. Eu vou fazer a leitura, tá? Vocês vão fazendo o acompanhamento dessa leitura comigo, tá? Página 11, Geografia, tá? Não vou confundir com História. Tá? Hoje a gente vai trabalhar o trabalho e os setores de economia que a gente já conhece, né? E o texto diz que todos os dias, milhares e milhares de habitantes seguem a rotina de suas atividades profissionais, como, por exemplo, a tia, todos os dias dá aula, né? Esse é o meu trabalho também. Além de ser a minha vocação, também é a minha profissão, tá? E essa profissão, ou qualquer outra, ela satisfaz as necessidades básicas da sociedade. Por exemplo, eu como professora satisfaço as necessidades básicas de vocês que são meus alunos, ok? Esse conjunto de pessoas caracteriza a divisão social do trabalho nos setores de economia. Então, eu tenho uma divisão social nos trabalhos, do trabalho nos setores de economia, né? Então, por exemplo, eu sou professora, então eu presto serviço, então eu faço parte do setor terciário, ok? Em nossa sociedade, as tarefas ou atividades são valorizadas de modo desigual. Infelizmente, é assim, tá? Isso significa o quê? Dizer o quê? Professora, como é que é essa desigualdade? Como é que ela acontece? A renda, pessoal, ou o salário das pessoas variam conforme o trabalho que elas realizam, resultando em desigualdades sociais, tá? Então, as pessoas elas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, que é o meu caso, eu trabalho para a rede privada, com relações de trabalho assalariado. Isso significa que o emprego tem um registro de trabalho dentro da CLT. A CLT é a consolidação das leis de trabalho, tá? E ele está diretamente relacionado aos direitos do trabalhador, tá? Tá relacionado também às relações de trabalho e, advindas disso, verifica-se que vocês, o que é que vocês têm, o que é que vocês sabem a respeito da CLT, tá? Essas leis da CLT, que são as leis de trabalho, elas determinam que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Ou seja, nenhum trabalhador pode receber... Quanto é que é o nosso salário mínimo hoje? Quero que vocês pesquisem isso. Qual é o valor do nosso salário mínimo hoje? Então, a CLT, ela diz que nenhum trabalhador pode receber menos de um salário mínimo, que eu acredito que seja 900 e alguma coisa. Eu não sei se está passando de R$ 1.000, vai depender muito, porque os salários variam, né? Existe o salário mínimo, existe o salário comercial, tudo isso a gente vai trabalhar, tá? E garantem também outros direitos do trabalhador, né? Como o 13º, que é uma renda
que o trabalhador tem direito. Por exemplo, o mês ele tem 12 meses, né? Então, a gente tem direito ao 13º salário, que é um direito nosso, que a CLT, ela preconiza, tá? Também temos direito a férias remuneradas, tá? Descanso semanal, licença maternidade, que foi um direito que eu tive, inclusive, quando eu tive a minha filha, então eu tive esse direito. Ou licença paternidade, que é alguns dias que o pai pode ficar em casa, salvo engano, são 3 dias. Seguro-desemprego, tá? Que é quando você sai do seu trabalho, né? Quando você sai do emprego, você tá lá com a sua carteira assinada, sua carteira de trabalho, você sai do emprego e você tem um seguro por algum tempo, até você arranjar outro emprego, tá? E fundo de garantia. Então, todos esses direitos são garantidos pela CLT, tá? Aí tem uma partezinha marrom aí embaixo que diz assim: a parcela da população adulta que está trabalhando ou procurando emprego é classificada, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como população economicamente ativa, que é o PEA, tá? Então, essas pessoas que estão procurando emprego são classificadas como população economicamente ativa, tá? Ou também aquelas que estão trabalhando. Muitos trabalhadores exercem suas atividades profissionais por conta própria, né? Como a minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela é comerciante. Esse tipo de trabalho é chamado de autônomo, tá? Mas também temos os comerciantes legalizados, tá bom? E se aplica ao caso de muitos médicos, dentistas, veterinários, psicólogos. Então, essas pessoas que abrem suas próprias clínicas, elas são consideradas, autônomos. Entre outros, quando não são funcionários de instituições públicas ou de empresas privadas. Por exemplo, eu me formo em pedagogia. E eu não vou trabalhar nem para a rede privada e nem para a rede pública. Eu abro minha própria escola, por exemplo. Então, eu sou autônoma. Um dentista se forma. Ele não trabalha nem para a rede privada, ou seja, para uma empresa, nem para a rede pública, tá? Em um hospital público. Então, ele vai exercer sua profissão de forma autônoma, né? Abrindo a sua própria clínica dentária, certo? Página 12. Nem todos os trabalhadores autônomos, no entanto, têm qualificação acadêmica. Percebam, né? E nem todos os autônomos, eles têm qualificação acadêmica, ou seja, eles têm uma formação. Camelôs, vendedores ambulantes, guardadores de carro, são considerados também autônomos, apesar de não terem uma qualificação acadêmica. Também são considerados trabalhadores autônomos, esses que eu citei. Todas as pessoas que trabalham com registro em carteira fazem contribuições mensais ao governo por meio do INSS. Então, por exemplo, quem já tem a carteira assinada, né? Eu vou até buscar a minha para vocês darem uma olhada. Peraí. Essa é a minha carteira de trabalho. Então, quem tem essa carteira assinada, né, no registro de trabalho, o INSS, ele desconta um valor, tá? O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição. Por exemplo, minha mãe, ela é comerciante, ela é autônoma, porém, ela contribui para o INSS, porque ela registrou a empresa dela. E fazendo esse registro, todo mês vem uma taxa para ela pagar para o INSS, tá? Já que, se realizada ao longo dos anos de trabalho, ela é revertida posteriormente em aposentadoria. Então, o INSS, quando você paga desde cedo, no futuro, quando todos nós estivermos velhinhos, ela vai ser revertida em aposentadoria, tá? Então, você vai receber
aquele valor mensalmente, né? 1 salário, 2 salários, vai depender muito da sua contribuição e dos empregos que você tem. No campo, né? Ou seja, como agricultor, da mesma forma, tá? Há diferentes relações de trabalho. Então, a gente estudou que no setor primário de economia encontramos atividades como extrativismo, agricultura e a pecuária. Porém, tá, no campo, há atividades de outros setores que também são realizadas no campo, como os serviços de lazer prestados por hotéis e chácaras. Então, a gente tem hotéis e chácaras no campo. Então, essas pessoas também prestam serviços dentro desse setor primário, tá? Por exemplo, minha mãe, ela tem 55 anos, tá? Ela é agricultora, então quando você é agricultor, você se aposenta com 55 anos. Quando você mora no campo, né? Aí você se aposenta mais velho, né? Isso varia muito de governo para governo e modifica essas leis, vamos dizer assim. Aí nessa página 12, a gente tem uma imagem falando, demonstrando trabalhadores rurais cortando cana em uma fazenda no município de Teresina, Piauí. Vamos para a página 13. Muitas vezes acontecem situações em que trabalhadores, tanto no campo como da cidade, não têm seus direitos respeitados. Por exemplo, os trabalhadores conhecidos como boias frias. O que seria um boia fria? Geralmente, eles têm um contrato de trabalho apenas no período de colheita e eles recebem pagamento de acordo com a produção. Portanto, não tem segurança e garantia de sobrevivência no período após a colheita, tá? Então, esse é um exemplo de boias frias, que trabalham e rendem só no tempo em que a colheita está funcionando. Na página 13, eu tenho Saiba Mais, e diz assim: o mercado de trabalho está em constante transformações. Acendedores de postos, datilógrafos, vendedores de enciclopédias, entregadores de leite, lanterninhas de cinema, são exemplos de profissões que não existem mais. Por outro lado, a ciência e a tecnologia vêm automatizando diversas funções nos setores primário, secundário e terciário. E aí a gente tem algumas profissões antigas e outras profissões que vêm surgindo, ó. Tem uma imagem aí da datilógrafa, que é uma pessoa que escreve, tá? Com essa máquina de escrever. E o vendedor de enciclopédias na década de 30. São profissões que não existem mais, tá? E surgem novas profissões, como os profissionais especialistas em robótica e o nanomédico, tá? São profissões novas que estão surgindo por aí. De acordo com as novas necessidades também, não é, gente? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão realizar a atividade da página 14, da página 15. E eu tenho um textinho na página 16 que vocês vão ler esse texto, tá? E tem uma atividade na página 17 que é para ser feita. A gente pode até ler juntos agora. A página 16 diz assim: no Brasil e no mundo, a exploração do trabalho infantil é um problema grave, considerado crime e violência. Eu lembro até na época que eu estudava, né? Eu sempre estudei em escola pública. E eles fizeram um slogan, uma espécie de propaganda na camisa da farda da gente, do nosso fardamento, falando justamente sobre o trabalho infantil, que é considerado crime, tá? Milhares de crianças e adolescentes deixam de ir à escola e de ter seus direitos garantidos por causa dessa prática. Eles trabalham nas lavouras, nas fábricas e nas ruas em situação de risco, com prejuízos ao seu desenvolvimento de modo geral. Então, existe muito essa coisa do trabalho infantil ainda vigente e isso é considerado crime. Cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que quando o trabalho infantil ele tira o direito da criança à escola, aí sim é algo que é considerado crime. Mas eu não acho crime uma criança ajudar um pai, ou a criança ajudar uma mãe nas suas tarefas diárias. O que eu acho que seria crime é deixar a criança exercer o seu direito de estudar, tá? Isso sim, para mim, é crime. O Brasil tem
1,8 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, segundo dados divulgados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Desse contingente, 54,4% ou 998 mil crianças enquadravam-se no que se considera trabalho infantil. Trabalho de qualquer natureza abaixo da idade mínima permitida entre 5 a 13 anos, 190 mil. Ou trabalho na idade permitida, mas sem carteira assinada, de 14 a 17 anos, que é o 880 mil. Vocês sabem que a partir dos 14 anos, vocês já podem trabalhar como jovem aprendiz em algumas empresas, né? Então, isso não é considerado trabalho infantil, portanto, não é considerado crime, tá? Então, hoje vocês têm esses direitos garantidos de trabalharem aí a partir dos 14 anos como jovem aprendiz de uma empresa, ganhando aí menos da metade de um salário, mas já adquirindo uma experiência, né? E é metade do horário normal. Então, são 4 horas de trabalho e no outro horário vocês estudariam, tá? Então, façam também a página 17. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Prestem atenção no vídeo bem direitinho, tá? É bastante informação, mas é importante. Um beijo, eu estou com vocês a tarde inteira. E é isso. Tchau, gente.